Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Nesse vídeo, nós estaremos preparando o estudo bíblico de congregação da semana 13 a 19 de janeiro. Iniciaremos o capítulo 21 e faremos a consideração do parágrafo número 1 até o número 7. Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. É um prazer sempre para mim ter vocês aqui para que juntos possamos preparar melhor as nossas partes, dar bons comentários, fortalecer a nossa fé de nossos irmãos e principalmente louvar o nosso grandioso Deus Jeová. Então pegue aí o seu livro, o seu telefone, faça as anotações para que assim você também possa dar bons comentários. Lembrando, caso você ainda não seja, já se inscreva, ative o sino, faça seu comentário, deixe seu like e se você quer contribuir com o canal, você pode se inscrever na opção Seja Membro. Dito isso, vamos iniciar nossa consideração no capítulo 21, que tem o seguinte tema: Estou limpo do sangue de todos os homens. Então, o zelo de Paulo no ministério e seus conselhos para os anciãos. Essa consideração está baseada em Atos, capítulo 20, versículo do 1 até o 38. Vamos fazer agora a leitura do parágrafo número 1, 2 e o 3. Paulo está numa sala lotada no terceiro andar de uma casa em Troade. Ele fala por um bom tempo aos irmãos, pois essa é a última noite que estará com eles. Já é meia-noite. A sala está abafada e talvez com fumaça, pois há várias lamparinas acesas ali. Um homem chamado Eutico está sentado em uma das janelas. Enquanto Paulo está falando, Eutico cai no sono e despenca da janela. Por ser médico, Lucas provavelmente é um dos primeiros a correr para fora e examinar o jovem. Lucas não tem dúvidas. Eutico está morto. Então acontece um milagre. Paulo se deita sobre o jovem e diz à multidão: Parem com esse tumulto, pois ele está vivo. Paulo trouxe Eutico de volta à vida. Esse acontecimento mostra o poder do Espírito Santo de Deus. Paulo não podia ser responsabilizado pela morte de Eutico. Mesmo assim, ele não queria que a morte daquele jovem estragasse essa importante ocasião ou fizesse alguém tropeçar espiritualmente. Por ressuscitar Eutico, Paulo consolou a congregação e deixou os irmãos ali fortalecidos para continuarem seu ministério. É evidente que Paulo se preocupava muito com a vida de outros. Somos lembrados de suas palavras: Estou limpo do sangue de todos os homens. Vejamos como o exemplo de Paulo pode nos ajudar nesse respeito. Então, a primeira pergunta, parte A, descreva as circunstâncias em torno da morte de Eutico. Então, Eutico estava sentado numa janela enquanto ouvia a pregação do apóstolo Paulo. E como já era tarde e a sala estava cheia de fumaça das lamparinas acesas, ele pegou no sono e caiu da janela. Parte B, o que Paulo fez e o que esse acontecimento mostra a respeito dele. Então Paulo ele se deita sobre o jovem e diz: Parem com esse tumulto, pois ele está vivo. E esse relato mostra o poder do Espírito Santo em ação, não só a favor de Paulo, mas principalmente em fortalecer a congregação, pois esse acontecimento trágico poderia abalar a espiritualidade dos irmãos. Mas Paulo ressuscitou esse jovem. Dando continuidade, vamos fazer a leitura do parágrafo 4 com o subtítulo: Ele partiu em viagem para Macedônia. Conforme vimos no capítulo anterior, Paulo tinha enfrentado uma prova difícil. Seu ministério em Éfeso havia causado uma grande confusão. De fato, os prateiros, cujo sustento dependia da adoração de Ártemis, tinha feito um tumulto. Quando o alvoroço diminuiu, Atos 21 relata: Paulo mandou chamar os discípulos e, depois de os encorajar e de se despedir deles, partiu em viagem para a Macedônia. Então a pergunta:
que prova difícil Paulo tinha enfrentado. Então, por meio do seu ministério, Paulo havia causado uma grande confusão, pois os prateiros que dependiam dos ídolos fabricados não gostaram nada da sua pregação e causaram um grande tumulto. Então, Paulo encorajou seus irmãos e viajou para Macedônia. Leitura do 5 e 6. A caminho da Macedônia, Paulo parou no porto de Troade e ficou algum tempo nessa cidade. Paulo esperava que Tito, que havia sido enviado a Corinto, se encontrasse com ele em Troade. Mas, quando ficou óbvio que Tito não viria, Paulo seguiu viagem até a Macedônia e talvez tenha ficado lá por mais ou menos um ano, falando aos discípulos muitas palavras de encorajamento. Por fim, Tito se encontrou com Paulo na Macedônia, levando boas notícias a respeito da reação dos coríntios à primeira carta de Paulo. Isso motivou Paulo a escrever outra carta a eles, conhecida hoje como 2 Coríntios. É interessante notar que Lucas usa as palavras encorajar e encorajamento para descrever as visitas que Paulo fez aos irmãos em Éfeso e na Macedônia. Essas palavras descrevem muito bem a atitude de Paulo em relação a seus irmãos. Diferentemente dos fariseus que tratavam outros com desprezo, Paulo encarava as ovelhas de Deus como seus colaboradores. Ele mantinha essa atitude mesmo quando precisava dar fortes conselhos. Então, a primeira pergunta, parte A: quanto tempo Paulo talvez tenha ficado na Macedônia e o que ele fez pelos irmãos ali? Então, Paulo ficou mais ou menos um ano, e nesse período ele fortalecia e encorajava os irmãos. E quando Tito chegou com boas notícias dos irmãos em Corinto, ele se sentiu motivado a escrever a segunda carta aos Coríntios. Parte B: que atitude Paulo mantinha em relação aos irmãos? Então, as palavras de Paulo mostram que tanto ele encorajava como era encorajado, demonstrando assim uma atitude diferente dos fariseus que tratavam outros com desprezo. Então, Paulo ele considerava seus irmãos como colaboradores. Leitura do 7. Hoje, os anciãos congregacionais e os superintendentes de circuito se esforçam para imitar o exemplo de Paulo. Mesmo ao dar a repreensão, seu objetivo é fortalecer os que precisam de ajuda. Com empatia, o superintendente procura encorajar os irmãos em vez de condená-los. Um superintendente de circuito experiente expressou isso da seguinte forma: a maioria de nossos irmãos quer fazer o que é direito, mas eles muitas vezes lutam com frustrações, temores e o sentimento de que são incapazes de lidar com seus problemas. O superintendente pode ser uma fonte de encorajamento para esses irmãos. Então, a pergunta do 7: como os superintendentes cristãos hoje podem imitar o exemplo de Paulo? Então, os anciãos e os superintendentes, mesmo dando repreensão, o objetivo deve ser fortalecer e encorajar. Então, tanto os anciãos, bem como os superintendentes, devem ser uma fonte de encorajamento para seus irmãos. Então, meus queridos irmãos e amigos, aqui a gente finaliza a nossa consideração e depois vocês podem fazer a leitura do quadro, As Cartas que Paulo escreveu na Macedônia. Muito obrigado a todos pela presença, fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.